Olá, toda semana aqui no Câmara Livre, a gente se vale da nossa missão pública de conversar com a comunidade e sobre a comunidade para trazer o que a gente chama dos atores sociais. Todos nós, em alguma escala e em alguma dose, temos os nossos desafios, virtudes, projetos e responsabilidades. E o nosso papel público aqui é convidar cada um desses atores sociais em todas as áreas, todas no sentido mais amplo que você possa imaginar, para trocar experiências. Por isso a gente agradece o Birajara Maitigre por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço pela oportunidade de poder comparecer aqui e esclarecer a população a respeito de assuntos da minha área de atribuição. Então, a satisfação é minha. Fica aqui minha gratidão, meu reconhecimento pelo convite. Todos temos uma memória afetiva de infância. Às vezes é um cheiro, um lugar, uma passagem triste, alegre, um barulho, um ruído. Assim de bate-pronto, qual seria a sua que lhe vem à mente agora? A minha memória afetiva aqui é da Rua Marcondes Salgado, ali quando ela era revestida de paralelepípedo, né? Vila Antártica? Na Vila Antártica, né? Onde eu nasci, ali na Rua Marcondes Salgado 1419, e cresci ali na rua com vários amigos, né? Com a minha família, com parentes, com amigos, né? E aquele movimento na rua, e depois a chegada do asfalto, né? A abertura da rua para colocar as galerias, né? De águas fluviais. E você sabe que até a Marcondes ali era cemitério no passado, né? Depois ele subiu a Ezequiel, né? Então ali quando abriram a rua, até caixão tiraram lá de dentro, né? E a gente entrava naquelas tubulações, as crianças, a gente estava com uma vela e saía lá nas Nações Unidas. Aí já saía lá embaixo. Fazia o percurso inteiro. Já saía lá embaixo, chegava lá, o pai já estava do outro lado, já apanhava já. A aventura das adutoras até o Ribeirão das Flores. Até lá embaixo, né? Porque aí estava aberta, ela não estava ligada lá no rio ainda, né? Que bom. Birajara, para quem a gente está dividindo trajetórias lá, eventualmente, a cidade de 400 mil habitantes, e a gente vai na onda fronteira digital, além fronteira, fala, poxa, muita gente talvez não saiba que você teve 11 anos de polícia militar antes do judiciário. Foi. Como é que você deu essa escolha? Olha, eu morava ali na Marcondes Salgado e o quartel fica na rua Major Fonseca Osório, né? Então a gente passou a infância inteira brincando lá no quartel. Lá tinha uma quadra, né? Lá tinha um bambuzal. Tem uma memória geográfica ali também. Então. E os filhos os policiais militares moravam ali ao lado e a gente convivia com filhos de policiais militares. E quem eu convivia bastante era com o Garcia Filho, o coronel. Hoje, o Nelson? O Nelson Garcia Filho, né? E outro dia o Nelson estava falando, veja como a história é impressionante, né? Quando ele nasceu, o pai dele morava em frente ao quartel. E a mãe dele deu à luz e ele foi levado à maternidade numa viatura da PM. E depois o cordão umbilical dele foi retirado e, como tradição, foi jogado no pátio do quartel, que era de areia, hoje é gramado. Então, os policiais jogavam os filhos ali como que semeando para que eles seguissem aquela carreira. Que legal. E eu convivia com essa gente, né? Aí o Garcia entrou, né? Aí ele pegou e falou, vai lá, entra lá, é bom, né? Eu vinha de uma família muito pobre, meu irmão já estudava fora, meu pai não tinha condições de pagar. Ele falou assim, lá é o seguinte, lá tem uma bolsa para estudar, lá tem ensino, lá tem toda a estrutura que você vai precisar, né? E a gente foi criado aqui mesmo no quartel, aí, né? Vamos dar continuidade. Você foi policial em São Paulo, capital, interior, como todos? Quando eu saí, eu entrei em 83, saí em 85, aspirante, eu vim para Bauru. A sede do policiamento era Marília. Fiquei uns dias lá em Marília, depois vim para Bauru. Fiquei aqui 8 meses, aí eu fui promovido a segundo tenente. Aí eu fui classificado lá no 12º Batalhão, na Zona Sul, em São Paulo, onde eu fiquei uns 2, 3 anos, né? Aí eu consegui voltar para Bauru, fiz faculdade. Aí eu terminei a faculdade, voltei para São Paulo, trabalhei no centro de operações lá no Copom.
E aí eu passei na magistratura, depois de 11 anos. Essa magistratura aí no meio do caminho, da sua trajetória, você bem sabe que para o jovem, 17, a gente sempre repete isso como experiência, é muito difícil escolher, né? Você estava para uma carreira, tem todo esse ambiente que você falou, e num determinado momento falou, vou fazer direito ou já estava no teu projeto de vida? Não, chegou lá na academia, existiam alguns professores lá que eram juízes e desembargadores e procuradores de justiça. Então foi aquilo lá que me inspirou, né? Na carreira jurídica e depois para prestar o concurso. Entendi. Foi lá que me contato. Olhando a magistratura aqui com 31 anos de judiciário, esse período militar com todas as suas nuances específicas, lógica da carreira, que é uma experiência diferente, tem outros colegas, eu lembro aqui de cabeça o João Henrique Ferreira, militar do Ministério Público, só para citar, né, de tanto tempo assim. Tem alguma coisa do militar que tem alguma... Você olha a violência de um outro lado, né? Na vara da infância durante tanto tempo. Como é que você vê essa perspectiva desse olhar? Eu sei que parece simbólico olhar a ideia do revólver, do combate à violência, do lado de cá, né? Como instrumento, e agora aquele que recebe demandas há muito tempo, produto dessa violência, porque a sociedade é violenta. A realidade é uma só, né? O policial, ele lida com a criminalidade como alguém que lida com um leão numa selva, né? A situação do policial é muito mais delicada e muito mais perigosa, porque lá, muitas vezes, o criminoso tem como inimigo ou alguém que pode prendê-lo e privá-lo da sua liberdade. Quando ele chega no judiciário, ele adota uma outra postura, né? Numa figura de linguagem, ele já seria mais o leão de circo, né? Ele precisa se adaptar para ter uma pena razoável e depois para conseguir cumpri-la e sair. Então é bastante diferente mesmo, né? O policial lida com o perigo todo dia, tem o compromisso de defender a sociedade com a própria vida. Nós lidamos já com um preso, né? Um preso encarcerado, um preso que muitas vezes quer se adaptar para poder ter uma pena razoável e poder cumpri-la e sair livre, né? É muito diferente. Nós estamos gravando aqui apenas para demarcar o tempo, em junho de 2025. O ECA está lá em 94, é isso? 89. Né? 89, opa, a redemocratização do país no mesmo período. No judiciário você entra em 94. O que você pensa sobre o ECA nessa condição atual, como essa ferramenta jurídica de criança e adolescente? Foi um progresso, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? A minha infância, hoje eu tenho 60 anos de idade, né? O meu pai, ele era ferroviário, meu pai era ex-combatente, né? Da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha um senso de disciplina diferenciado em relação aos demais, né? Então ele criou a gente mesmo na base do castigo, na base dos castigos físicos mesmo, espancamento, né? E muitos também fizeram isso por força da educação que receberam, sim, repetindo um modelo, né? Que até então tinha lá a sua eficácia relativa, né? Aí veio o Estatuto trouxe o princípio da proteção integral, reconheceu uma série de direitos para crianças e adolescentes. Aí o que acontece? Aí os pais, né, que já vieram, que já se formaram após o Estatuto, muito embora tenham sido criados numa situação de violência, de castigos, depois se depararam com uma série de direitos. Aí o que aconteceu? Aí eles acabaram perdendo a medida. Eles já não sabiam mais se repetia o modelo do passado, com castigos, inclusive castigos físicos, ou se reconhecia aquela série de direitos e tentava se aproximar do filho e conduzir a educação de outra forma. E aí surgiram muitos desvios, mas isso é próprio dessa transição. Hoje, esses métodos de correção, inclusive castigos físicos, já foram excluídos. Sim. Os pais já estão se conscientizando dos direitos e que eles têm que ter a habilidade para conduzir a criação e educação dos filhos. Porque a gente se prepara, né? A gente vai batizar, eu fui batizado com 15 anos, eu fiz um curso de batismo.
Você foi católico na formação originária? Foi. Fiz um curso... Não, eu sou de berço espírita, né? Tá. Meu pai era um bandista, né? Aí eu fui batizado na Umbanda. Depois eu fui para o catolicismo, fui batizado, fiz um curso. Sim. Depois de fazer crisma, fiz um curso. Depois eu só não casei, mas as pessoas que casam passam por um curso para casar. E depois a mulher, quando vai dar à luz, passa lá por um curso com os cuidados durante a gestação e depois os cuidados quando a criança nasce. Mas ninguém se prepara para educar filho, não é mesmo? Exatamente. Então, aí o pai fala assim, não, eu não preciso me preparar porque eu já fui filho, aprendi. Eu falo assim, mas você foi filho há 20, 30 anos atrás e a sociedade está muito rápida, não é mesmo? Modificações também. Então, você precisa se letrar, precisa se preparar, mas ninguém faz isso. E hoje os pais já estão se conscientizando que eles precisam estudar como o filho se desenvolve, né? As fases, como ele reage ao estímulo que recebe, né? E para que possam conduzir a criação e a educação do filho até a maioridade. Quando eu entrego crianças em adoção, eu falo, né? No passado tinha um conceito que os pais deveriam ser amigos dos filhos. Paulatinamente, esse conceito de amizade está sendo substituído pelo conceito de habilidade. Os pais têm que ser hábeis. Agora, para ser hábil, você precisa estudar, né? Você precisa se reunir com outros pais, você precisa trocar experiências para saber como vai conduzir. E essa coisa, ela vem daquela fase do castigo, passou pela transição e agora está caminhando assim, né? E tanto é que poucos estão optando pela maternidade, pela paternidade, né? Mas aqueles que se dispõem já estão conscientes que terão que se letrar, né? Terão que se habilitar. Se a taxa de fertilidade, os números mostram isso, né, de nascimentos estão reduzindo, a gente vai passar por um processo, né, de transição como outros países já enfrentaram, Portugal, que hoje já é muito mais idoso do ponto de vista etário do que nós. Isso significa também, na realidade, que nós já estamos enfrentando um processo de menor número de pessoas querendo adotar ou esta correspondência não procede? Não, não porque a adoção ela não está diretamente ligada à taxa de fertilidade, né? Normalmente, por um motivo qualquer, as pessoas que adotam não podem gerar filhos, né? Então não estariam inseridos nessa. Agora, se há uma similaridade, né? Numa redução, não, nós recebemos, né? Nós estamos quase a cada 2 meses fazendo curso de adoção. Nós temos um cadastro aí que tem quase uma centena de pretendentes. Nós temos na cidade 8 serviços de acolhimento, os antigos abrigos, orfanatos, né? E nós trabalhamos com uma faixa de 120 crianças acolhidas. E temos um fluxo de adoção que não sofreu redução nem na pandemia, né? Birajara, você tem uma trajetória natural pela sua própria especialização e do tempo, né, de serviço público aqui, 3 décadas, mais um ano não. 4 décadas KPM. Contam por si só, com toda essa estrutura. Tem uma visão sociológica de tempo aí, você bem comentou, a gente entra na geração de filhos criados com mais dureza pelos pais, que tiveram que aprender com as suas próprias feridas ou não a ter filhos e viver essa ideia do direito, do ponto de vista da lei, e aí entra aqui os anos 90, nós já estamos no novo século, a tecnologia fazendo esses pais novos aí também darem cambote ou não, acertando e errando para tentar conviver com isso. Essa geração, isso daria um programa sozinha, ela acaba sendo mais benevolente, porque não aprendeu ainda essas habilidades que você está falando, entre o que viveu e o que precisa reproduzir, ou é outro horizonte na sua cabeça? A fase de transição, ela é marcada por excessos e por omissões, porque como a pessoa não está acostumada, a tendência é ele com medo se omitir ou com vontade de aplicar se exceder. Mas com o tempo ela vai alcançando um ponto médio de virtude, né? E consegue, eu acho que nós caminhamos assim. Né? Nem tão benevolente, assim, de omisso até uma falta de habilidade. Às vezes omissos, porque com medo,
às vezes se excedendo com excesso de boa vontade, mas que lá na frente vai convergir num ponto médio de virtude, uma correção necessária com uma preservação de direitos razoável. São recortes, e como todo recorte, ele tem os seus riscos naturais, e sem demonizar, para ser justo com a reflexão, nós temos lá na sua mesa, repetidamente, durante toda essa trajetória, julgamentos sobre homens brutos. Né? O homem tem cura? Tem, eu acredito sim. Eu acredito sim. Veja você, né? Hoje tem muito disso na internet, né? A pessoa pega um leão na selva, um filhote de leão, desprotegido, leva para casa, dá amor, ele vira gato. Ele vira gato, né? O ser humano, que é muito superior ao leão, né? Que é um ser digno, de infinitas qualidades e potenciais, ele não pode ser transformado pelo amor? Claro que pode. É que muitos não utilizam dessa ferramenta ou ainda não aprenderam a utilizar dela. Mas o amor é capaz de transformar, né? O amor não só no seu aspecto de afeto, mas de respeito, de carinho, de preocupação com o próximo. Quando esse sentimento dominar a população, esse homem embrutecido, ele se reduzirá a uma minoria, e mesmo em minoria, ele será tratado e se transformará num homem virtuoso. Mas esse sentimento precisa dominar a sociedade. Agora nós temos uma sociedade extremamente competitiva, muitas vezes desrespeitosa, que exclui e acaba estimulando esse pior lado do ser humano, que se exterioriza no crime, né? E assim ele é corrigido pela justiça. Mas quando esse sentimento de respeito e de amor predominar, isso será uma minoria, e essa minoria ainda será passível de transformação. Se a gente tem o desafio natural como espécie, né, cognitiva aqui da teoria do afeto, de outro lado a gente tem no meio do caminho, por várias razões, isso também daria um outro programa, chamado empoderamento da mulher, dela se reconhecer como ser e buscar os seus horizontes. O que você pensa sobre essa trajetória dessa mulher? A mulher, na história da humanidade, ela vem numa condição de subjugação, né? O casamento, né, da forma como é estabelecido hoje, ele existe desde o início da humanidade, mas ele está mais próximo do que é hoje em Roma, né? E já em Roma ele se estabeleceu em cima do poder, do pátrio poder, do poder do pai. O pai, ele era o rei da casa. O pai era o juiz da casa. O pai era o sacerdote da casa. Ele mandava em tudo, se houvesse questões, ele decidia e podia até mandar matar os familiares, né? Ele era o rei, era o juiz, e ele escolhia os deuses a serem cultuados em casa e os rituais, né? As liturgias. Depois, depois isso veio o cristianismo, depois na Idade Média a mulher também. Ela permaneceu oculta na história, né? Apenas dentro de casa, cuidando dos filhos, né, e da família. E depois, com o iluminismo, né, as mulheres começaram a ter uma certa ascensão. Com a Revolução Industrial, elas foram para o mercado, adquiriram mais, e com a conscientização que veio do século passado para cá, foram reconhecidos o direito de igualdade, né, que não havia, né? Votar. Votar, né? Ser votado. Votar, acho que é de 1940, do Getúlio, né? Ela não votava. Logo ali, né? na história. Casava, era relativamente incapaz. Ela compareceu aos atos da vida civil assistido pelo marido, não podia fazer. Então, veja, é um passado bastante recente, né? E de lá para cá, tudo isso acabou. Uma equiparação absoluta entre homens e mulheres em direitos e obrigações, né? E houve um movimento de empoderamento, que é a conscientização desses direitos e a sua efetivação na prática.
Depois veio a teoria dos corpos presentes, que elas tinham que assumir, não bastava reconhecer um direito, mas tinham que assumir posições relevantes para fazer modelo e para ajudar a comandar a sociedade como um todo, né? Mas isso é tudo muito recente, né? E esse, na minha opinião, né, veio de uma forma bastante rápida, né? E, como disse a você antes aqui na pré-entrevista, né, tem um princípio da psicologia que diz o seguinte: que quando o estímulo é muito forte, a resposta é em lado contrário. Então, em certos segmentos, essa ascensão da mulher tem gerado uma negativa. E essa negativa, ela tem se exteriorizado, ela tem duas formas. De uma forma assim silenciosa de se exteriorizar, né? A pessoa discrimina silenciosamente, sem falar para ninguém, não admite no trabalho, né? Paga menos. E tem aquela forma ostensiva, que ela é revelada pela violência, né? Pela violência doméstica. Tanto é que foram criados diversos mecanismos, a Lei Maria da Penha, e depois a lei foi modificada cada vez mais, né, para se proteger a mulher, porque nesse processo de empoderamento, como não houve uma sedimentação, ele entrou em um processo de ruptura, pelo menos em alguns segmentos sociais. E aí, quando surgiu essa ruptura, o Estado, né, se viu na obrigação de se fazer mais presente e ir implementando os instrumentos da lei para tentar segurar. Hoje, a violência contra a mulher. Hoje eu faço audiência de custódia, sabe? Nós temos aqui um juizado de garantias e todos os juízes, aqui a maioria, concorre a audiência de custódia. Hoje todo preso, em 24 horas, o preso por qualquer motivo, em 24 horas ele tem que ser apresentado a um juiz de direito. Sim. E nós nos revezamos em receber os presos diariamente, né? E nessa época de frio, né, o pessoal fala assim: é bom que esfria, né, que diminui a criminalidade. Aí eu falo: diminui a criminalidade, mas aumenta a violência doméstica, porque o cidadão fica dentro de casa. Então, esse isolamento dentro de casa também, que veio com a pandemia, acabou, de certa forma, embrutecendo o ser humano e favorecendo a violência doméstica, né? E quando saiu, quando nós temos a pandemia, por incrível que pareça, esses indicadores, ao invés de diminuírem, não, eles continuarem em ascensão. Mas eu penso que parte disso se deve a esse processo abrupto de empoderamento que tem gerado em alguns segmentos uma negativa que se exterioriza de forma silenciosa ou de forma ostensiva com a violência. O que você pensa como cidadão, lógico, que está presente, lógico, dentro do magistrado o tempo todo, como ser social, essa ideia de alguns segmentos de que a legislação, o ECA, enfim, todos os instrumentos penais, em alguma dose, por força de várias razões, daquela corrente que acha que o jovem pleno, com eventual capacidade, segundo esse segmento, de ter discernimento, 16 anos, pode votar, aí entram argumentos gerais, de que ele deveria responder com outro patamar, pensando em endurecimento da questão penal ao invés da maioridade. Olha, eu particularmente, né, eu sou contra a redução da maioridade penal, né? A maioridade penal vem aos 18 anos, né? Isso porque estudos científicos indicam que a partir de então a pessoa já teria não totalmente formado o córtex cerebral, o centro da razão, mas parcialmente formado, de modo que teria o entendimento necessário, poderia se determinar de acordo com esse entendimento para responder pelos seus atos, né? Então, 18 anos parece uma idade razoável. Agora, modificar isso aí teria uma série de consequências, né? Primeiro, nós temos um sistema do ECA, que é um sistema bom, mas que demorou um tempo para ser efetivado, né? Quando eu cheguei aqui, os adolescentes cumpriam medidas socioeducativas na cela, na cadeia pública, e já tinha o ECA. Depois construíram as unidades da Fundação Casa e hoje elas são modelos de ressocialização, né? Então, veja, na medida que você não basta criar uma lei, você tem que efetivá-la, implementá-la com aqueles instrumentos que ele trouxe. Agora, você abrir mão desse sistema, você baixar para 16, essa população que está na Fundação Casa, ela vai para o sistema carcerário.
E o sistema carcerário existe há muito mais tempo e todos nós sabemos que ele cumpre parte da sua finalidade. Ele não consegue ressocializar. E esse jovem será inserido precocemente nesse sistema, né? O efeito da clausura aí no sentido objetivo pode ser pior ainda. Pode ser que psicologicamente tenha um efeito. Porque eles falam, né? Agora completo 18 anos, agora eu vou para a cadeia. Então, isso tem um efeito psicológico? Tem um efeito psicológico. Mas você vai colocar pessoas em desenvolvimento que ainda não têm a sua razão completamente formada dentro de um sistema que ainda não provou a sua eficácia. Vai melhorar para a sociedade? Não. Depois, o pessoal não entende bem, né? Essa questão do adolescente poder ficar só até 3 anos internado, né? Você fala assim, um adulto comete um latrocínio e ele pode ficar 30 anos preso. De fato. De fato. Aí o adolescente comete um latrocínio, ele vai para a Fundação Casa, pode ficar 3, cada 6 meses tem uma revisão, com 1 ano ele pode sair. Qual a lógica desse sistema? Eu falei assim, tem lógica sim. É que o pessoal não sabe, né? A nossa adolescência, ela vai de 12 a 18 anos. São 6 anos. Se você encarcera um adolescente por 3 anos, ele perdeu 50% da sua vida na adolescência. Um adulto, a juventude, ela começa aos 18 e hoje, pela vida média, vai até uns 78. Então, ela tem 60 anos. Então, se você encarcerá-la por 30, é os mesmos 50%. Então, há uma relação de proporcionalidade. É que a pessoa não entende que são fases. Tem uma lógica temporal aí. É a lógica temporal da medida socioeducativa. Mas ela guarda similitude com um adulto. Por isso que hoje a lei proíbe você dar um tratamento para o adolescente mais gravoso que o adulto. Porque tem situações, por exemplo, no tráfico, o adolescente vai para a Fundação Casa, fica lá 1 ano, 1 ano e meio. E o adulto, no primeiro tráfico, se ele for primário, não registrar antecedentes, não compor facção criminosa, não ter vida dedicada ao crime, o primeiro tráfico ele toma 1 ano e 8 meses, vai cumprir no aberto. O adolescente vai ser encarcerado. Então, o pessoal não entende essa lógica do sistema. Na verdade, o que a população quer ver é o encarceramento, porque por não acreditar, né, que um curto período de tempo ou com outra medida qualquer possa ressocializar, ou que por ele permanecer pouco tempo não será ressocializado. Aí você fala assim, a Fundação ressocializa? A Fundação é o seguinte, a Fundação é um modelo de ressocialização. Agora, ressocializar ou não vai depender de como o adolescente chega lá, de como a sociedade entrega esse adolescente para o Estado. Se ele chega lá viciado em drogas, iniciado sexualmente, com baixa escolarização, o trabalho para você resgatar, e estruturado no crime, o trabalho para você recuperar esse jovem é muito mais difícil. E a chance de ser ressocializado diminui. Agora, se ele vai para lá, a sociedade consegue achar esse infrator antes que ele tenha se viciado na droga, antes que ele esteja num nível de analfabetismo, porque está muito distanciado da escola, antes que ele seja estruturado no crime, ele abandona o crime. Então, tudo, na verdade, a coisa não depende da fundação. Porque, por exemplo, você recebe um adolescente viciado em drogas e não alfabetizado, você não tem como profissionalizá-lo. Porque você vai ter que primeiro tirar o visto, depois da alfabetização, porque senão ele não sabe fazer uma conta para vender meia dúzia de laranja, que ele tem que pelo menos contar até 6. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Agora, quem é responsável pela formação do cidadão? É a sociedade. Nós nos organizamos em sociedade, né, para nos defendermos, né, para aprendermos uns com os outros e para a comodidade. Agora, a sociedade é responsável quando o jovem ou quando o adulto se desvia, porque esses mecanismos feitos para a defesa, feitos para o aperfeiçoamento do ser humano,
feito para a comunidade do ser humano, e eles falharam, né? Então a sociedade é responsável por essa pessoa. Agora, se a sociedade entrega para o Estado, quanto maior o nível de degradação, menor a possibilidade de ressocialização. O Birajara da rotina e do trabalho do judiciário, da especialização, certamente ele é conhecido de quase todos aqui, por força até da estrutura pública do espectro que a gente está falando. Agora, e o Bira? O que ele faz, o que ele gosta de fazer para viver a tua vida social, rotina, o seu canto, o seu tempo? Eu não casei, né? Então eu me ocupei mais com o trabalho, né? Então o que me traz satisfação mesmo hoje é o trabalho, né? Sim. Depois eu tenho uma religião, hoje eu aderi ao Espiritismo já há muitos anos, né? Frequento centros espíritas e faço palestras, né? E eu faço treinamento, até 5 anos atrás eu tive uma trombose, embolia pulmonar, então é fundamental que eu possa treinar. E eu viajei, teve época que eu viajei bastante, né? Mas hoje já não tenho viajado, porque assim, se eu andar muito, a perna incha, né? Tá. E o pessoal deixa para viajar quando já tem alguma idade, né? E eu digo, para viajar você tem que ter saúde, né? Por quê? Porque você acha que você tem, né? Mas você vai lá para outro país, lá muda a temperatura, muda a alimentação, muda o colchão, no outro dia você já está com a dor no ciático. Eu viajei para a Espanha o ano passado, Rafa, tive uma crise de ciático lá, porque todo dia muda o colchão. Você acha que você não tem nada na coluna, né? Muda de colchão, porque você está no seu colchão todo dia, muda de colchão. 3 dias seguidos, você vai ver que... O doutor Gilmar Gant estava contando para mim que ele foi para o Rio, ele deu uma espirrada lá, travou a cervical dele, foi parar no hospital. Vai parar no hospital. E eu fui lá na França, fiquei 3 dias lá, segurando o traseiro, com dor. E parece que é fácil, né? Eu paguei um seguro-saúde muito bom. Estava lá em Lourdes, na França, né? Nós fomos para a Espanha, mas depois fomos em Lourdes. Chega lá, final de semana, uma cidade que tem um fluxo de turistas, de 10 milhões de turistas por ano, chega lá, não temos prestadores. Não tem aparato. Não tem. Aí espera, vamos esperar na segunda-feira, né? Feriado em Lourdes. Nossa, dá-lhe analgésico. Não temos prestadores. Aí o que me salvou, quando você viaja em grupo, você paga um seguro da União Europeia, que é 4 euros. Tá. Aí a dona do hotel lá falou assim, vai lá no SUS lá. Vai lá no SUS que eles atendem o senhor. Cheguei lá, fiquei impressionado com o seguro. Aí ele tirou a cópia do seguro e falou, senta aí. Aí depois eu fui atendido por ela me atendeu 1 hora, a médica, e me examinou de tudo quanto é jeito. Depois de 1 hora que eu pensei que ela dá a decisão, ela falou assim, não, agora eu vou discutir o caso com o meu chefe. Tá. E me medicou, né? Então, eu viajei bastante, mas você, para viajar, você tem que ter saúde, viu? Sim. E muitas vezes você descobre que você não tem saúde lá. Porque aqui, se você está inserido numa rotina, não aparecem os problemas. A gente chama da questão da vida e sociedade, né, dos conflitos naturais, e cada um com as suas trajetórias, os percalços. Certamente o poder ou a missão de decidir é algo muito naturalmente sui generis. O jornalista vive em conflitos aqui fora, dependendo das ações. Como você sabe, eu sou mais da área de gestão pública, então geram dissabores do dia a dia. Então a minha sanidade mental eu curo lá com o violão, a música, tal. Qual é a sua válvula de escape? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu não tenho muitos conflitos não. Por quê? Eu até falei aqui naquela reunião da PAI, né? O tempo vai passando e você já não faz mais justiça, você faz história. Então você é produto de tudo aqueles casos que você passou. E você já consegue, a partir do passado, você consegue chegar a uma decisão razoavelmente perfeita ali em torno daquilo lá, do que você vai decidir ali, né? Tá. Então, primeiro, com uma boa técnica, você faz tudo.
faz bastante coisa. Segundo, com uma boa técnica, mais experiência, você faz mais, né? Então eu não carrego assim conflitos, sabe? No passado tinha, quando eu tinha técnica e não tinha experiência. Mas hoje eu tenho técnica e experiência, né? E também não carrego... Despressurizou mais. Não levo problemas, né? Não levo problema. E com o passar dos anos, a minha memória foi diminuindo. Isso aí me fez um bem danado, rapaz, porque eu estava parecendo aqueles treminhões de cana, sabe? Você, quando tem uma memória muito grande, você guarda coisas boas e guarda coisas ruins. Perfeito. E chega um momento que a vida pode se tornar insuportável para você. E quando eu fui perdendo, eu sempre tive uma memória... Não tinha pensado nisso, mas de fato. Eu sempre tive uma memória muito boa. E depois eu fui envelhecendo, eu fui perdendo memória. E hoje eu dou graças a Deus que eu não tenho mais esse treminhão para puxar. E eu já não tenho esses conflitos, não, né? Por isso, agora, eu treino, né? Eu vou lá no tênis, lá na sauna, eu saio, eu vou lá no Bebê Batata, todo mundo sabe lá, eu vi um rock, às vezes vou lá no Vitrola, no armazém, e aí isso tem sido suficiente, assim, eu não tenho um nível de tensão muito. Com tanto tempo convivendo aqui na nossa cidade sem limites, a Bauru que você convive no dia a dia, tem, você também de bate-pronto, alguma ferramenta estrutural que, se você pudesse escolher, ou tivesse o poder de decidir, que você sente falta? Aqui, bom, eu tenho algumas ideias, mas evidentemente não me cabe efetivá-las, né? Sim. Quem efetiva as políticas públicas é o executivo, né? Claro. Por exemplo, eu fui ao Japão e eu vi lá um negócio que eu não vi em lugar nenhum do mundo, que é o shopping de rua. O que é o shopping de rua? É a Batista ali, só que coberta e climatizada. Tá. E muda o piso, aquilo lá vira tudo uma praça de alimentação, tudo, e as pessoas frequentam ali. Então, por exemplo, eu acho isso um negócio bacana para Bauru. Assim, se um dia eu tivesse sentado lá no executivo, tivesse dinheiro para efetivar isso aí, eu faria. Outra coisa que eu vi lá em Israel, no Museu da Guerra, né? Lá em Tel Aviv, o Museu da Guerra é no Japão, é o Museu do Holocausto, lá em Tel Aviv, né? Numa sala pequena, eles conseguiram reproduzir uma daquelas estações onde se embarcavam os judeus para os campos de concentração. E eu acho que ali, quando o município ocupar o prédio da Noroeste, ele vai modificar tudo aquilo ali. Mas para manter aquele ambiente, ele poderia criar uma sala como criaram lá no Israel. Como é que é essa sala? Lá você entra assim, é uma sala pequena, né? O piso é aquele piso original, era um vermelhão lá, com lajotas assim. Tinha um lustre, aquele de vidro canelado, de metal assim, com aquela luz amarela. Tá. E você entra, é isso que você vê. Daqui a pouco você ouve uma sirene. É tipo aquela do trem. Tá. Né? Aí, quando você ouve, você olha na direção do barulho. Sim. Aí, passa na sua frente, começa a passar o trem, com as pessoas. São fotos sequenciais, porque aquelas filmagens nunca foram feitas. São fotos sequenciais que passam, você tem a impressão que é o trem. E você tem a nítida impressão que você está numa estação onde acabaram de ser embarcados. Aí o cara precisou de um espaço ali de 3x4 para fazer isso. Legal. Então, quando a estação aqui for ocupada e todo aquele ambiente for modificado, como foi ali o Poupa Tempo, por exemplo, para receber a repartição pública, que haja uma sala, né? E essas fotos existem, um monte de gente tem, e deve ter até filmes de saindo de trem, e que seja criado um ambiente para exatamente a pessoa tenha a impressão de que está entrando na estação em 1950. Como o Birajara, que nasceu num ambiente onde havia galos, noites e quintais e paralelepípedos, lá na
Marcondes Salgado, convive com essa pressão, ansiedade, o ambiente tecnológico, né? Do celular que estava aqui do nosso lado o tempo todo, te apitando aí. Eu fui assimilando, né? Eu fui assimilando. Evidentemente, eu já sou de uma geração que pegou o celular e a vida tecnológica quando já tinha 40 e poucos anos, né? Então, assim, não representou muito, né? Como está dominando a infância e a juventude, né? Mas a gente procura se adaptar e aprender, né? Agora com a inteligência artificial, né? Mas é difícil, o tempo vai passando, você vai ficando reflexo e pouco permeável a modificações, né? A rotina nos mantém vivos, né? E a gente muitas vezes tem medo do novo, né? Então acho que estou nessa fase aí, tem que aprender, mas estou reflexo e tenho medo do novo, mas você tem que acompanhar a transformação, senão ficará para trás. Você nos falou com uma habilidade que eu não tinha, e essa vontade de trocar experiência, né, sobre a questão do tempo, das atribuições, das responsabilidades, de como o ser humano, o cidadão aí, junta a experiência mais o aprendizado e a conduta para equacionar essas questões, os obstáculos do dia a dia. O processo de violência social que está presente, o juiz, o Birajara, sofre ou não sofre, ou sofre como, em relação à questão pessoal de estar lidando ali com algo quase todo dia, se não for todo dia de rotina, de coisas que você eventualmente não queria ver. O que me tranquiliza é que a infância é uma fase transitória. E eu acredito na possibilidade de aperfeiçoamento do ser humano. E como fui jovem, eu errei muitas vezes e superei o erro, eu vejo todos aqueles erros cometidos pelos adolescentes que passam ali como fatos plenamente superáveis. Vai depender mesmo da atuação da família, da sociedade, do Estado, para reverter aquilo lá. Sim. E nisso reside a tranquilidade. Eu vendo a minha trajetória, pelo que passei, pelas coisas que fiz, e o que eu vejo no jovem hoje, eu vejo que aquilo é uma fase, sim, é uma fase de transição que vai passar. E que eles são passíveis de perfeição, que vão melhorar. Mas depende desses mecanismos, né? Nesse aspecto, como uma questão de consciência de vida, o lado da espiritualidade te traz essa mansidão de ter esse olhar, então, de certa forma? Eu acredito que sim, né? Principalmente no espiritismo, né? A perspectiva da reencarnação e de vidas futuras, de uma nova oportunidade, né? Faz com que a gente acredite que esse mecanismo, e isso acontece, opera nessa própria vida, né? Com a renovação das oportunidades. Mas quem tem a tutela de outro deve se esforçar para conduzi-lo no caminho do bem, né? Meitinger é austríaco? É austríaco, Origem. Austríaco. Birajara Meitinger, muito obrigado por ter feito recortes com a gente aqui, de ter o que a gente chama de prestado esse tempo seu como cidadão, enfim, né, como figura humana, de aproveitar a gente, ajudar a gente a recortar essas trajetórias. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, você por ter lembrado o meu nome, ter me chamado aqui, e eu poder, de alguma forma, ter podido compartilhar essas experiências de vida, né? Eu já estou aí no último, eu costumo dizer que eu já estou no último terço da vida, né? Tenho mais passado do que futuro, né? E acho que tenho alguma coisa para contar, né? Agora, se vai servir para alguém, fica a consciência de cada um. Sempre serve. O Câmara Livre agradece esse registro, que é a teoria do afeto. Pegando um pouco, parafraseando um pouco da história, como a gente sempre termina, quando o estímulo é muito forte, a resposta pode vir em sentido contrário. Como diria Bert Hellinger, o equilíbrio é o centro. Até o nosso próximo encontro.